Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos 40 dias de oração com a temática Transformados. Hoje vamos falar sobre pessoas como instrumentos de transformação. Se você recebeu a guia devocional, você leu o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 6 ao 7. No contexto aqui que consideramos, o apóstolo Paulo estava sofrendo dúvida, descrédito através da igreja de Corinto. Suponhamos que, se você é pai ou mãe, você ensinou o seu filho no caminho que deve andar, você instruiu, você trouxe lições para a vida, você ensinou uma boa postura, o que deve fazer de correto na vida, o que não se deve fazer, e logo quando ele cresce, ele toma algumas atitudes, tem algumas ações que são erradas, que são contrárias ao que você ensinou. E logo isso vai trazer muita tristeza sobre a família, sobre os pais. Aqui é mais ou menos parecido. O apóstolo Paulo gerou aquela igreja. Ele disse até mesmo no texto que está no devocional de 1 Coríntios 4:15, que embora eles pudessem ter 1000 tutores, muitos tutores, não havia muitos que haviam gerado eles em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era uma espécie de pai espiritual sobre eles, porque havia instruído-os no Evangelho, havia disseminado a boa semente para a salvação daquelas vidas. Então, logo aqui, era o pai da fé, o pai que havia os gerado na fé, o pai espiritual que estava sendo questionado, posto em descrédito, por quê também? Na época, haviam alguns supostos falsos apóstolos que punham em descrédito a palavra do Senhor, ensinavam falsos ensinos para a igreja, queriam disseminar ideias falsas sobre o ministério dos apóstolos também, provavelmente. Então, aqueles irmãos na fé, que ele tanto amou, que gerou, que os abraçou, que os instruiu no Evangelho, não estavam confiando mais, não estavam acreditando mais no ministério do apóstolo Paulo. Mas aqui também não é só pôr em descrédito o ministério, é levar em descrédito a palavra do Senhor através do ministério do apóstolo Paulo. Não é somente a pessoa pela pessoa, é colocar em descrédito aquilo que a pessoa faz, a proclamação do evangelho através de um homem íntegro. É isso que estava acontecendo aqui no texto. Então, depois de um tempo, quando Tito chegou, ele falou para Paulo sobre a preocupação daquela igreja, a saudade que eles tinham, a tristeza que eles tinham no coração. E aqui então, Paulo fala que logo a tristeza se tornou em alegria ainda maior sobre aqueles irmãos, sobre o carinho que tinha para com eles. Então Tito consolou o apóstolo Paulo sobre essa rejeição, as dúvidas que ele recebeu daquela igreja. Podemos considerar que a tribulação, a dor, se transformou em consolação sobre a vida do apóstolo. Pessoas são usadas como instrumentos de transformação, de edificação, para produzir em nós mudança de perspectiva, de valores, de caráter, de posturas na vida. Tito foi essa pessoa influenciando o ministério do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Então, eu acredito que Deus usa circunstâncias, Deus usa situações, mas Deus usa pessoas através de tudo isso para a nossa transformação. E essas pessoas podem ser pais, irmãos, amigos, familiares, líderes, pessoas que são levantadas por Deus para serem instrumentos de bênção, de mudança em nosso coração, em nosso caráter, em nossa vida. Eu te convido a orar e a considerar algumas perguntas para a sua reflexão. Em quais situações desconsidero as pessoas como instrumentos de Deus, aborrecendo-me contra elas? Pense nisso. Segunda pergunta: em quais momentos pude ver com clareza que pessoas foram usadas por Deus para a minha transformação?
E terceiro, por quais mudanças eu vou orar na minha vida? Por quais mudanças eu vou orar de pessoas, de circunstâncias que estão sendo usadas para mudar a minha vida, para me aperfeiçoar em Cristo Jesus? Ore, que Deus te abençoe, te fortaleça em Cristo Jesus.